Tudo bom, pessoal? Aqui é o Eduardo, do canal Cidadania e Fé, e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é por que a mídia não repercute, por que a mídia não dá notícia dos massacres dos cristãos. Por exemplo, eu peguei alguns que aconteceram somente em 2019. E por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos aquela tragédia na Nova Zelândia e houve ampla repercussão da mídia. E a pergunta que eu faço é, por que quando são cristãos que morrem, não há essa repercussão? Vamos aos exemplos. 12 igrejas são profanadas na França, inclusive com algumas delas sendo incendiadas. Um padre foi esfaqueado no Canadá. Em 27 de janeiro de 2019, nas Filipinas, na saída de uma missa, um atentado matou 20 cristãos e feriu 100. Na Nigéria, já são 170 mortos esse ano. Na China, nós temos 40 bispos desaparecidos. E, ao todo, são mais de 100 mil mortes de cristãos por ano no planeta Terra. Ou seja, o grupo mais perseguido hoje são os cristãos. E a mídia não repercute isso. Não existe aquela mesma a mesma comoção que existe com outros grupos. E isso mostra uma agenda, isso demonstra que existe uma agenda por trás disso. Por exemplo, existe um livro muito importante que é Cristãos e Leões, que ele mostra exatamente isso, o livro tratando só sobre a perseguição aos cristãos e por que ela ocorre. Bom, eles dizem que, nesse livro, que normalmente são dois motivos que geram perseguição. Um é quando existem grandes mudanças e outro é quando tem choque de poderes. Choque de poderes ou impor sua agenda, né? Então, quando acontece uma mudança de regime e tem esse choque de poderes, eles acabam tendo que impor seus valores, impor a força. E aí os cristãos acabam sendo afetados. Por quê? Porque os cristãos sempre tiveram uma tradição de desobediência civil. Dai a César o que é de César, dai a Cristo o que é de Cristo. Ou seja, a obediência a Deus vem em primeiro lugar, sempre, e não ao poder civil, ao poder estatal. E aí, quando há uma mudança grande do poder civil e ele quer impor novos valores, acaba que os cristãos são a fonte de resistência. Bom, nesse livro ele diz que existem 3 níveis de perseguição. Um é o que arrisca a própria vida. Então, se você é cristão, você está condenado à morte. Por exemplo, a Coreia do Norte, alguns países muçulmanos, você corre literalmente risco de vida. Outro é fora da vida pública, ou seja, você tem que fazer suas missas, seus cultos somente dentro das casas, escondido, ninguém pode saber. Mas não chega a ser um risco de vida. E o terceiro é o que acontece aqui no Ocidente, é o massacre cultural, é a humilhação, é relevar os valores cristãos ao mais baixo nível. Dessa forma, isso é relegado como um mito, uma besteira, uma coisa de nível pessoal, te chamam de xiita, de carola. Então, hoje, no Ocidente, o cristianismo é tratado como algo a se evitar, como um conto de fadas. Esse é o tratamento que dá, com humilhação e execração pública. E por que a imprensa não repercutiu essa perseguição, essas perseguições aos cristãos? Primeiro, porque os valores da mídia são outros. A mídia vende pornografia, vende droga. Em que sentido que ela vende pornografia? Não no sentido clássico, né? Mas ela vende muita nudez, erotismo nas novelas, nos filmes. Os filmes falam sobre um estilo de vida que se usa maconha, que se faz várias coisas diferentes, sexo antes do casamento, traição, infidelidade, tudo isso é banal na mídia. Então, o que o cristianismo propõe não vende. Então, a mídia realmente não se importa com o cristianismo, ela quer que ele realmente saia. Lógico que eu não tenho provas disso, mas é o que me parece bem razoável essa conclusão. E aí, outra coisa que fica de bom para nós cristãos aqui do Ocidente, que estamos com um nível de perseguição cultural. Onde os cristãos estão sendo perseguidos com a vida, existe um belo exemplo de mártires.
estão escolhendo entre a fé do batismo e a própria vida, e muitos estão sendo verdadeiros mártires. Vamos nos lembrar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então não vamos desanimar, vamos continuar nossa luta e nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos.